Glória a Deus e graças a Deus. Então abra sua Bíblia, por gentileza, na Epístola aos Efésios, capítulo 4. Vamos ler o verso número 10. Aleluias. Epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo 10. Se você achou, dá um glória a Deus bem forte. Aleluias. Então diz assim a palavra do Senhor. Efésios 4:10 diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Amém? Pode se assentar, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Aleluias. Para a honra e a glória do Senhor Jesus, chegamos já ao sexto dia dessa campanha poderosa, campanha Mateus 11:28, campanha do alívio, campanha do refrigério. Aleluia. Tem alguém que crê que nessa noite o Senhor Jesus tem refrigério para a sua vida, tem resposta, tem alívio? Aleluias. Então, nessa terça-feira o Espírito Santo me mandou ministrar a respeito de Efésios capítulo 3, Efésios capítulo 4. O título desta ministração dessa noite é Jesus triunfou no inferno. Tome posse dessa vitória. Tem alguém que crê que Jesus triunfou no inferno, meu irmão? Tem alguém que crê que o Senhor Jesus triunfou na cruz, triunfou no inferno, sobre Satanás, sobre a morte, sobre o inferno, e que Ele reparte essa vitória conosco? Ele reparte esse triunfo conosco? Temos alguém? Então tome posse dessa vitória nessa noite. A Bíblia vai nos dizer, meus irmãos, que depois de fazer 3 viagens missionárias bem-sucedidas, na Ásia, na Grécia e na Europa, o apóstolo Paulo, então ele funda igrejas na cidade de Tessalônica, aonde ele escreve as epístolas de 1ª e 2ª Tessalonicenses. O apóstolo Paulo funda a igreja na Galácia, aonde também ele escreve a epístola aos Gálatas. Ele funda as igrejas, a igreja de Corinto, aonde também ele escreve as epístolas de 1ª e 2ª aos Coríntios, e também funda uma igreja em Roma, aonde ele escreve a epístola aos Romanos. Então, os primeiros 20 anos do ministério do apóstolo Paulo foi fazendo as suas 3 viagens missionárias. A Bíblia vai nos dizer agora que depois dessas 3 viagens, o apóstolo Paulo retorna para Jerusalém. E Paulo, ele estava o tempo todo fazendo a obra do Senhor, pregando, ministrando. E a Bíblia diz que agora Paulo estava também ministrando no templo. Paulo está lá ministrando no templo, quando de repente os judeus, os fariseus, os religiosos, veem Paulo ministrando, Paulo falando de um tal de Jesus que morreu e ressuscitou. E aí o que eles fazem? Me pergunte o quê? Eles capturam Paulo, eles expulsam Paulo ali do templo, eles começam a espancar o Paulo. E eles estão lá espancando o Paulo. Quando eles estavam prestes a matar Paulo, a Bíblia diz agora, meu irmão, que os oficiais romanos, eles intervêm naquela situação e eles acorrentam, se já estava ruim, piorou. Agora eles acorrentam Paulo e levam Paulo para a fortaleza da cidade. A Bíblia diz agora que a multidão gritava: mata, mata, mata. Porém, meu irmão, a minha Bíblia diz que só morre a hora que Deus permitir. Perdão a chance de dar uma glória a Deus, vou repetir. A minha Bíblia diz o seguinte, que só morre na hora que Deus mandar. Só morre na hora que Deus permitir. O homem pode falar mata, Satanás pode falar já era, morreu, acabou. Mas quem dá a última palavra na tua vida ainda é o Todo-Poderoso.
A palavra que vai prevalecer na tua vida, meu irmão, ainda é a palavra que sai da boca do Todo-Poderoso, aquele que está assentado em um alto e sublime trono, e a palavra dele para a sua vida nessa noite é: vai viver, não tem morte, ainda não é a hora, vai viver. Nessa noite, joga sua mão para o céu que eu vou profetizar, mas nessa noite, o Senhor Jesus, aquele que é especialista em estragar velórios, está estragando mais um velório nessa noite. Aonde o Senhor Jesus chega, meu irmão, a morte, o espírito da morte tem que bater em retirada e o espírito da vida começa a reinar. Tem alguém que crê, meu irmão, nessa palavra? Tem alguém que crê nessa noite que o Senhor Jesus está expulsando o espírito de morte, está enviando o espírito de vida? Então se prepara, meu irmão, assim diz o Senhor nessa noite. Se prepara, meu filho, porque nessa noite estou repreendendo, estou expulsando todo espírito de morte, estou enviando o espírito de vida, porque o meu decreto para a sua vida nessa noite é: vai viver, não tem morte. Ainda não é o tempo de morrer, não, é tempo de viver, diz o Senhor. Só quem crê, joga a mão para o céu, dá uma glória a Deus bem forte, meu irmão. A Bíblia diz que Paulo ele se defende diante daquela multidão. Paulo conta o seu testemunho, conta que ele perseguiu muitos cristãos, mandou assassinar muitos. Paulo estava presente no dia do apedrejamento de Estevão, até que um dia Jesus pegou Paulo de jeito. Paulo estava indo para o caminho de Damasco, quando Jesus aparece e diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo fica cego com aquela luz, e ele pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí, meus irmãos, Paulo ele conta o seu testemunho. Ele ficou cego 3 dias, até que Ananias chega, ora por ele. No mesmo instante ele tem os seus olhos abertos, e no mesmo instante ele se converte, e ele entende que ele é um vaso escolhido. Ele entende que ele foi escolhido para proclamar o evangelho aos gentios, às nações gentias. A Bíblia diz que Paulo é amarrado e é levado para ser chicoteado. Mas nesse momento Paulo diz assim: olha, vocês não podem me chicotear assim nesse julgamento não. Por quê? Porque eu sou cidadão romano. Então os soldados que estavam ali prontos para chicotear Paulo ficam um olhando para o outro: nossa, realmente a gente não pode chicotear ele é cidadão romano. O que a gente vai fazer? Vamos então levar ele para ser julgado pelo Sinédrio. Sinédrio era o tribunal dos fariseus, dos judeus. A Bíblia diz que Paulo chega ali, começa a ser julgado e começa a falar de Jesus de novo, porque Jesus morreu, Jesus ressuscitou, e começa uma briga, começa a sair pancadaria no meio daquele tribunal, porque tinha alguns que acreditavam, tinha outros que não acreditavam. Então, por causa da violência do julgamento, Paulo é levado novamente de volta para aquela fortaleza. A Bíblia diz agora, meu irmão, que mais de 40 judeus, eles tramaram uma conspiração contra Paulo, porque eles queriam matar Paulo, assassinar Paulo, para que Paulo parasse de pregar sobre o Senhor Jesus, sobre a ressurreição de Jesus. Muitos estavam se convertendo a Jesus, e a Bíblia diz que esses mais de 40 até fizeram um voto. Me pergunte qual? O voto era que eles não iriam nem comer nem beber enquanto Paulo estivesse vivo. E a Bíblia diz, meu irmão, que Paulo estava lá esperando mais uma vez para saber o que ia acontecer com ele, quando vem o sobrinho de Paulo, chega até Paulo e fala assim: olha, tio, mais de 40 pessoas fizeram um voto de não comer nem beber enquanto o Senhor estiver respirando, estiver vivo. Eles querem te matar e assassinar. A Bíblia diz então que Paulo ele chama um dos comandantes ali e diz: olha, está acontecendo uma conspiração, mais de 40 pessoas se reuniram porque elas querem me matar, me assassinar.
e elas vão criar uma grande confusão aqui, nessa fortaleza, nessa cidade. A Bíblia diz agora, meu irmão, que então o comandante, ele chama 200 soldados, e diz assim: olha, vocês vão escoltar Paulo até a Cesareia, porque já que ele é cidadão romano, ele precisa ser julgado pelo governador aqui da região, chamado Félix. Então, meu irmão, aí, você sabe o que aconteceu com aqueles mais de 40 pessoas? Me pergunte o quê? Estão passando fome até agora. Estão sem comer e sem beber até agora, meu irmão. Você não entendeu, eu vou traduzir para você, mas Deus nessa noite está frustrando os planos do inimigo. Tem alguém que crê que Deus está frustrando os planos do inimigo? O inimigo pode planejar, pode conspirar, pode querer se levantar contra você, pode querer fazer reunião com o teu nome, mas nessa noite Deus está falando para alguém: meu filho, fica tranquilo, porque estou eu frustrando os planos do inimigo, estou eu dando livramento para pessoas de morte aqui nessa noite. O inimigo não vai tocar em um fio de cabelo. Assim diz o Senhor nessa noite: meu filho, fica tranquilo, porque se depender de mim, o inimigo vai morrer de fome, vai morrer de sede. Se depender de mim, o leão vai ter que jejuar, diz o Senhor nessa noite. Tem alguém que crê, meu irmão, que o Senhor Jesus está fazendo o leão jejuar nessa noite? Que leão vai passar fome, vai morrer de fome, vai morrer de sede. Então, meu irmão, fica tranquilo, porque nessa noite o Senhor dos Exércitos está se levantando do trono em teu favor. O Todo-Poderoso está dando livramento para pessoas aqui neste lugar. Só quem crê, joga a mão para o céu, dá um glória a Deus bem forte. A Bíblia diz, meu irmão, que Paulo agora está diante do governador Félix, e ele se defende mais uma vez, ele conta o seu testemunho mais uma vez, de tudo o que ele havia acontecido na vida dele, da sua conversão. O governador Félix ouve toda aquela defesa de Paulo. Os fariseus também estavam ali, porque eles queriam que Paulo morresse de qualquer jeito. Só que a Bíblia diz que esse Félix, ele adia o julgamento por tempo indeterminado. A Bíblia diz que agora esse Félix, ele chama a tua esposa. A esposa dele chamava Drúzila, ela era judia, e agora eles se reúnem com Paulo em particular, porque eles também queriam saber mais sobre o Jesus. E a Bíblia diz, meu irmão, que Paulo agora começa a evangelizar os dois, e começa a falar de Jesus, e começa a falar da fé em Jesus, começa a falar da morte e ressurreição de Jesus, como que o Senhor Jesus cumpriu as profecias do Antigo Testamento, começa a falar da justificação pela fé, começa a falar que há poder no sangue de Jesus, que o sangue de Jesus tem poder para nos lavar os nossos pecados, lavar as nossas vestes espirituais, apagar os nossos pecados, as nossas iniquidades. O sangue de Jesus tem poder para restaurar nossa comunhão com o Pai Celestial. É o sangue de Jesus que nos comprou, nos libertou da escravidão do pecado, nos comprou das garras de Satanás, nos libertou. É o sangue de Jesus que nos salva e garante a vida eterna. Paulo estava lá pregando, e Paulo também começa a falar sobre o domínio próprio, a luta da carne entre o espírito, sobre amar a Deus acima de tudo, amar ao próximo, a santificação, a obediência à palavra de Deus. Paulo também começa a falar a respeito do juízo vindouro. Paulo começa a falar: olha, vai ter o arrebatamento da igreja, o Senhor Jesus vai mandar o arcanjo tocar a trombeta. Ao toque da última trombeta, num abrir e fechar de olhos, os nossos corpos irão desaparecer aqui dessa terra. Nós vamos encontrar diante do Senhor Jesus nos ares. Os nossos corpos serão transformados, os nossos corpos serão glorificados, e nós estaremos com o Senhor Jesus por toda a eternidade. E lá no céu, meu irmão, vai acabar o choro, vai acabar a dor, vai acabar a tristeza. O Senhor Jesus vai enxugar todas as nossas lágrimas. Ei, tem alguém que crê, meu Deus, meu irmão? Tem alguém que crê nessa palavra?
Tem alguém que crê que vai tocar a última trombeta? Tem alguém que crê que nós estamos vivendo os últimos minutos da igreja aqui na terra? Tem alguém que crê nisso? Dá um glória a Deus aí bem forte, meu irmão. E depois do arrebatamento da igreja, o que vai acontecer? O anticristo vai governar e vai ser abertos 7 selos, 7 trombetas vão ser tocadas, 7 cálices da ira de Deus vão ser derramados. Vai ter mais guerra, mais peste, mais fome, mais morte. Vai acabar a água, vai acabar a comida. E vai ter a marca da besta. Quem não colocar a marca da besta não vai poder comprar e nem vender. Então, meu irmão, no mundo inteiro vai ter apenas um líder chamado anticristo. Ele vai ser o líder político. Vai também haver o falso profeta, que vai ser o líder religioso. Também no mundo inteiro vai ter uma só moeda, uma só religião. Então todas as religiões do mundo vão ser exterminadas. A única religião que vai ser permitida vai ser aquela para adorar o líder mundial, o anticristo. Então Bíblias vão ser queimadas, igrejas vão ser transformadas em templos para adoração ao anticristo, e no mundo inteiro vai ter uma só língua. E esse período vai ser um período de tribulação. Primeiro 3 anos e meio de tribulação, depois 3 anos e meio de grande tribulação. Amém, igreja? A Bíblia diz que depois que Paulo prega tudo isso para Félix, Félix agora fica com medo. E Paulo, ele permanece ali sob custódia de Félix durante 2 anos. Durante 2 anos, Félix foi evangelizado por Paulo. Se reunia constantemente com Paulo, era evangelizado, ouvia a palavra de Deus. A Bíblia diz agora, meu irmão, que passados 2 anos, Félix é substituído por um outro governador chamado Festo. A Bíblia diz que esse Festo, ele queria agradar os judeus, então ele manda Paulo ser julgado novamente. Acontece um outro julgamento. Paulo mais uma vez se defende. Paulo mais uma vez conta o seu testemunho. Paulo mais uma vez prega o evangelho. Paulo, ele fala assim: olha, quer saber, se vocês não sabem o que fazer comigo, me leva para César, eu quero ver o imperador. Eu quero ser julgado pelo imperador César. A Bíblia diz agora, meus irmãos, que Festo também não sabe o que fazer com Paulo. Então ele chama o rei Agripa, o rei ali da região, e fala assim: olha, rei, eu não sei o que fazer com esse Paulo. Os judeus querem que a gente mata, mas ele é inocente, ele não fez nada demais. O que a gente faz? O rei Agripa fala assim: olha, vamos fazer mais um julgamento. E está lá o Paulo de novo sendo julgado de novo. E mais uma vez Paulo se defende. Mais uma vez Paulo, ele conta o seu testemunho, ele evangeliza, ele prega sobre Jesus, de tal maneira, meus irmãos, que chega um momento que Paulo, ele está pregando ali com tanta força e intrepidez, que o Festo, ele interrompe Paulo e fala assim: Paulo, pelo amor de Deus, você está louco, você estudou tanto que você já está beirando a loucura. E aí, meu irmão, eu creio que é por isso que Paulo, ele escreveu lá em Coríntios, 1 Coríntios, que Deus, ele escolhe as coisas loucas para confundir as sábias, escolhe as coisas fracas para confundir as fortes, escolhe aquelas que não são nada para confundir aquelas que são, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Aleluia. Mas eu creio que Paulo falou assim: eu sou louco mesmo, eu sou louco de Jesus. E Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Tem alguém que faz parte da loucura de Deus aqui, meu irmão? Você está aqui nessa noite porque você faz parte da loucura de Deus. Você é um daqueles que para o mundo é loucura. O mundo olha para você e pensa assim: não, mas como assim? Como é que Deus pode escolher aquela que no mundo matava, roubava, destruía, prostituía, se embebedava, fazia um inferno? Como é que Deus pode escolher uma pessoa desse jeito? Que no mundo tinha tanta ousadia. É porque agora que você se converteu, meu irmão, você vai ter ousadia com porção dobrada. Se você fazia muito lá fora para o diabo, eu profetizo em nome do Senhor Jesus que aqui, para o Senhor Jesus, você vai fazer tudo com porção dobrada. Vai fazer tudo com mais ousadia, com mais amor, com mais autoridade, com mais dedicação. Aleluia. Temos alguém que crê, meu irmão, nessa palavra? Cadê? Onde é que estão aqueles que são loucura para o mundo
e que fazem parte da loucura de Deus. Aleluia. Já está aqui nesta noite só quem é? Só quem são aqueles que não são nada. E só aqueles que estão confundindo aqueles que são. Joga a mão para o céu, dá uma glória a Deus aí bem forte, meu irmão. Aleluia. Só quem é? Cadê? Só os que são fracos, que estão confundindo os fortes. Joga essa mão para o céu, dá uma glória a Deus aí bem forte. Aleluia. Então, meu irmão, Paulo agora, a Bíblia diz que agora Paulo é colocado em um navio rumo à Itália, rumo a Roma, né? Roma na Itália. Um navio com 276 pessoas. Um navio que tinha soldados, um navio que tinha prisioneiros. A Bíblia diz agora que essa viagem acaba se tornando a 4ª viagem missionária de Paulo. A Bíblia diz, meu irmão, que no meio da viagem começa uma tempestade muito forte. No meio do caminho, no meio do mar, e tempestade, e vento, e as ondas, e tsunami, furacão, que você imaginar aconteceu, meu irmão. De tal maneira que já faziam 14 dias que a tempestade estava acontecendo. E o barco quase virava, e o povo não sabia o que fazer. O povo estava 14 dias sem comer, sem beber, com medo da tempestade, não sabiam mais o que fazer. Até que Paulo agora, meu irmão, Paulo começa a orar, começa a clamar. E um anjo aparece para Paulo e fala assim: olha, Paulo, acalma esse povo aí, fala que esse barco não vai virar. Perdeu a chance de dar um pulo da cadeira aí, meu irmão. Vou falar de novo. Deus está falando para alguém aqui nessa noite: o barco não vai virar. Pode estar 14 dias de tempestade, pode estar 28 dias, pode estar não sei quanto tempo aí, meu irmão, de tempestade. Mas assim diz o Senhor para alguém aqui nessa noite: o barco não vai virar. A tempestade não vai acabar com esse barco não, diz o Senhor. Me pergunte por quê? Porque o Senhor Jesus é que está no comando desse barco. Só quem está sendo comandado pelo comandante, o Senhor dos Exércitos. Se Ele está aí dirigindo o teu barco, meu irmão, joga essa mão para o céu. Porque assim diz o Senhor para alguém nessa noite: meu filho, fica tranquilo, esse barquinho não vai virar não. Porque o Todo-Poderoso é que está no controle, é que está no comando desse barco. Apenas confia. Assim diz o Senhor: meu filho, se prepara, porque a tempestade vai acabar. O vento vai cessar, o mar vai se acalmar. O vento ao contrário vai cair por terra. O vento a favor vai chegar, diz o Senhor. Então fica tranquilo, porque nessa noite o Todo-Poderoso está se colocando de pé nesse barquinho, está liberando uma ordem para esse mar, para esse vento, e vai acontecer a completa bonança. Só quem crê, joga essa mão para o céu, dá um glória a Deus aí bem forte, meu irmão. E o anjo diz assim: olha, acalma o povo, fala para eles comerem, fala que a tempestade vai cessar. E outra coisa, fala que o barco, ele vai encalhar numa ilha. Amém, olha, o barco vai chegar numa ilha a qualquer momento. Daqui a pouco, meu irmão, o barco chega numa ilha chamada Ilha de Malta. Naquela ilha, a Bíblia diz que também era época do inverno. Então, tudo isso, meu irmão, essa tempestade foi no meio do inverno. Chegaram numa ilha lá, eles náufragos, né? Faltando tudo, faltando comida, faltando roupa, faltando tudo. Naufragaram, chegaram em Malta no inverno. E a Bíblia diz que uma das primeiras coisas que Paulo fez lá em Malta foi fazer uma fogueira. Paulo está pegando os gravetos para fazer a fogueira. Daqui a pouco o Paulo pega num graveto, tinha uma víbora, tinha uma serpente ali debaixo, que pica a mão de Paulo. Os outros presos que estavam vendo a situação até falaram assim: nossa, esse cara realmente é um assassino terrível. Escapou da tempestade, mas a justiça não deixou ele escapar da víbora, da serpente. E aí eles só ficaram observando assim, falaram: qualquer momento ele vai começar a virar os olhos lá, vai começar a babar, vai cair duro. Aí passam algumas horas e nada, um dia e nada, 2, 3 dias e nada.
Daqui a pouco eles começaram a olhar o Paulo e falaram assim: nossa, esse cara é homem de Deus mesmo. Esse cara aí, olha, o Deus dele é poderoso mesmo. Foi picado pela serpente, a serpente não fez nada. E um detalhe, meu irmão, assim que Paulo foi picado pela serpente, Paulo colocou a mão dele no fogo, assim a serpente saiu. Perdeu a chance de dar um pulo aí da cadeia. Meu irmão, Deus está falando para alguém aqui nessa noite: meu filho, se a serpente se levantar, joga ela no fogo, diz o Senhor. Cadê? Onde é que estão os soldados aqui? Cadê o povo que recebeu autoridade para pisar na cabeça de serpente e de escorpião? Cadê o povo que crê, meu irmão, em Marcos 16, que diz assim: se por acaso a serpente e o escorpião te picar, nenhum mal vai te acontecer. Se você tomar um veneno mortal, nenhum mal vai te acontecer. Nenhum dano vai te acontecer, diz o Senhor, meu irmão. Por quê? Porque você recebeu autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Onde é que está esse povo aqui nessa noite? Que tem essa autoridade, que está pisando na cabeça da serpente e do escorpião. Joga a mão para o céu aí, meu irmão, dá um sinal aí. Então Deus está falando para alguém aqui nessa noite: meu filho, se a serpente se levantar, se a serpente querer morder, joga fogo nessa serpente. Cadê o povo que está cheio do fogo do Espírito Santo, Deus, cheio da unção? Então assim diz o Senhor: meu filho, se o Satanás estivesse levantando, manda fogo para cima dele, queima ele em nome de Jesus. Ei, lembra que ao redor da tua vida tem uma muralha de fogo consumidor, 24 horas por dia, meu irmão. Satanás só pode tocar em você se Deus tirar essa muralha. Cadê o povo que está cercado pela muralha de fogo? Então, meu irmão, assim do Senhor, meu filho, fica tranquilo. Se o diabo se levantar, se o inferno se levantar, se a serpente quiser te morder, meu filho, manda fogo nessa serpente. Cadê o povo que está cheio do fogo, cheio da unção? Manda fogo aí, queima ela em nome de Jesus, meu irmão. Porque o Senhor Jesus já te deu autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Só quem crê, dá um glória a Deus bem forte. Agora, meu irmão, Paulo começa a pregar na ilha de Malta, e começa a pregar e falar de Jesus e evangelizar. E aí agora Paulo começa a orar pelos enfermos, eles começam a ser curados. Daqui a pouco Paulo começa uma multidão correr atrás de Paulo, uma multidão de doentes, de enfermos, de pessoas precisando de cura, de libertação, de milagre. E Paulo ora, e muitos sinais e maravilhas acontecem através da vida de Paulo. E as pessoas começam agora a cuidar de Paulo. As pessoas da ilha de Malta também começam a abençoar a vida daqueles que haviam naufragado juntamente com Paulo. E Paulo fica 3 meses na ilha de Malta, e durante esses 3 meses não faltou nada. Não faltou o que comer, o que beber, o que vestir. Não faltou, meu irmão, lugar quentinho para dormir. Não faltou nada. Passados 3 meses agora, a Bíblia diz que chega um outro navio. Paulo embarca nesse navio, e agora esse navio iria continuar a viagem em direção a Roma. Agora Paulo chega em Roma. Lá em Roma, Paulo é conduzido à prisão domiciliar. Paulo continuou preso, meu irmão. Paulo já estava anos preso. Saiu, ficou preso na ilha de Malta. Saiu, ficou preso de novo na própria casa dele agora. Prisão domiciliar. Tinha lá um soldado vigiando ele 24 horas por dia. Mas isso não impediu Paulo de continuar fazendo a obra de Deus. A Bíblia diz que Paulo, da sua prisão ali domiciliar, Paulo escreve as epístolas a Filemon, aos Colossenses, aos Efésios e aos Filipenses. E Paulo escreve lá em Filipenses 4:7 o seguinte: olha, não se preocupe comigo não, eu sou prisioneiro de Jesus, eu não estou ansioso, não estou preocupado, estou cumprindo a missão daqui mesmo, eu estou em paz, uma paz que excede todo entendimento. Eu oro para que essa paz também alcance vocês, essa paz
que excede todo entendimento, guarde o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então, meu irmão, enquanto que uma pessoa carnal, se uma pessoa carnal passasse por tudo o que Paulo passou, o carnal iria falar o quê? Meu Deus, eu estou amaldiçoado, minha vida é uma desgraça, é só tribulação, aflição, adversidade, dificuldade, e naufrágio, e prisão, e espancamento, né? Só sofrimento. Mas Paulo era espiritual. Então aonde o carnal iria enxergar apenas a adversidade, Paulo, ele enxergava a oportunidade. Então, meu irmão, eu não sei quais são os sofrimentos que você está passando, eu não sei quais são as adversidades, as tribulações, eu só sei de uma coisa, meu irmão: aonde o carnal vê a adversidade, você que é espiritual vai enxergar a oportunidade. Faça como Paulo. Paulo em nenhum momento ele perdeu as oportunidades de pregar o evangelho. Paulo estava preso. Paulo saía de uma cadeia, entrava em outra. Paulo foi julgado, mas por onde Paulo passava, Paulo proclamava o evangelho. Cadê esse povo aqui nessa noite? Cadê esse povo que é espiritual e que vê a oportunidade no meio da adversidade? Por onde você passar, meu irmão, pastor, é muita tribulação, é muita luta, é muita peleja. Então, meu filho, Deus está te dando a oportunidade de pregar o evangelho. Deus está te dando a oportunidade de contar o seu testemunho. Por onde você passar, meu irmão. Mas, então, eu vou ter que se Deus me jogar numa cadeia, eu vou ter que fazer obra lá dentro? Vai ter que fazer obra lá dentro. Lá dentro tem pessoas que estão precisando ouvir a pregação do evangelho. Lá dentro tem pessoas que estão precisando ouvir o seu testemunho. Então se Deus me jogar num tribunal cheio de gente me julgando, eu vou ter que pregar o evangelho? Prega o evangelho. Jesus também quer salvar esse povo aí, essas autoridades, o presidente. Jesus quer salvar o presidente. Jesus quer salvar os deputados, os governadores, os juízes. Então, meu irmão, por onde você passar, não perca a oportunidade. Mas então se eu pegar um navio e eu naufragar nesse navio, eu vou ter que pregar o evangelho? Prega o evangelho, meu irmão. Nesse navio, cheio de presos, de soldados aí, tem pessoas que o Senhor Jesus quer salvar. Mas então se Jesus me jogar numa ilha, no meio do nada, eu vou ter que pregar? Prega o evangelho. Jesus quer salvar toda a humanidade, meu irmão. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus quer salvar, meu irmão, a todos. Por onde você passar, não perca a oportunidade de pregar o evangelho, de contar o seu testemunho, meu irmão. De curar os enfermos, de expulsar os demônios, de ressuscitar os mortos. Faça a obra por onde você passar. Efésios 3 diz assim: por essa razão eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por amor de vós, os não-judeus, os gentios. Se é que sabeis da dispensação da graça de Deus, que me foi concedida em vosso favor. Aquele que é poderoso de realizar infinitamente mais do que tudo que pedimos ou imaginamos, de acordo com o seu poder que age em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, por toda a eternidade. Amém. Então, meu irmão, às vezes, essa dificuldade que você está passando, essa adversidade, essa tribulação, essa prisão, essa cadeia, esse tribunal, esse naufrágio, essa ilha, às vezes, meu irmão, sabe o que é isso? É o além de Deus na sua vida. Porque Deus, meu irmão, você pode ter certeza disso, Deus nunca vai fazer do jeito que a gente pede. Ele sempre vai fazer
além. E muitas vezes esse além, meu irmão, esse além não vai ser do jeito que a gente imagina, não. Esse além vão ser dificuldades, tribulações, aflições, sofrimentos. Esse além alcança todas as áreas da vida, meu irmão. Tem alguém que crê nessa palavra? Tem alguém que está entendendo essa palavra nessa noite? Sabe qual que era a motivação de Paulo? É que ele entendeu que antes dele nascer, Deus já conhecia ele, que antes dele se formar no ventre da mãe dele, Deus já o havia escolhido para ser um profeta, já havia ungido, já havia separado para ser um profeta das nações. Então a maior motivação de Paulo, meu irmão, era a sua missão aqui na terra. A maior motivação de Paulo se chamava Jesus Cristo de Nazaré, aquele que ele viu lá no caminho de Damasco, aquele que deixou ele cego 3 dias e depois abriu os olhos de Paulo, aquele que disse para Paulo assim: olha, eu te escolhi para ser um vaso escolhido, eu te chamei para ser um vaso escolhido, e você vai ver o quanto que você vai ter que sofrer por amor de mim. Aí depois Paulo recebe a revelação e escreve nas suas epístolas o seguinte: olha, se nós sofrermos com Cristo, seremos glorificados com Cristo. Então, meu irmão, esse sofrimento, cada aflição, cada tribulação, não é em vão, diz o Senhor. Fica tranquilo, meu irmão. A sua recompensa já está nas mãos do Senhor Jesus. Vai chegar um dia em que tudo vai se inverter, meu irmão. O cativeiro vai virar, o arrebatamento vai acontecer. A gente que está toda terça-feira aqui gemendo e chorando, a gente vai dar pulo de alegria lá no céu. E aqueles que estão no mundo dando pulo de alegria para o diabo, vai passar a eternidade gemendo e chorando no inferno. Tudo vai se inverter, meu irmão. Mas nada é em vão. Nada do que estamos fazendo aqui é em vão. E para a gente encerrar, o versículo que nós lemos: Paulo estava preso na sua prisão domiciliar, na sua própria casa, quando Paulo recebe essa revelação que diz o quê? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Paulo estava lá na sua casa. Paulo não tinha muito o que fazer, né? Não tinha TV, não tinha internet, tinha nada. Então, Paulo, oração, jejum, Bíblia. Aí Paulo recebe a revelação do que aconteceu após a morte de Jesus. O corpo de Jesus, meu irmão, após a morte, o corpo de Jesus foi para o sepulcro. 3 dias e 3 noites, o corpo. Mas a alma e o espírito continuaram trabalhando. Então, Jesus morre na sexta, 3 horas da tarde. Então ele fica das 3 horas da tarde de sexta até as 18 horas da noite. Os judeus contavam o tempo diferente da gente. Então, na sexta-feira, Jesus ficou 3 horas morto. No sábado, o sábado começava às 6 da tarde. Então, das 6 às 6, 24 horas morto no sábado. E domingo, Jesus ressuscita às 6 da manhã, dando um total aí de 39 horas em que Jesus esteve morto. Aonde Jesus foi, meu irmão, durante essas 39 horas? Me pergunte aonde. Está lá em Lucas capítulo 16, quando Jesus conta a parábola do rico
e do Lázaro, que os dois morreram e foram para o Hades. O Hades era o lugar dos mortos, dividido em 3 partes. De um lado, o seio de Abraão, lugar de descanso, lugar onde iam aqueles que morreram, esperando pela vinda do Messias, pela vinda de Jesus. Tinha um abismo no meio, aonde lá no fundão, lá no poço do abismo, existem demônios que estão presos, mas que vão ser soltos após o arrebatamento da igreja. Do outro lado estava o lugar de condenação eterna. A Bíblia diz, meu irmão, que Jesus, após a sua morte, ele desce até esse Hades. Jesus, ele foi morto como um cordeiro que morreu calado. Mas quem desceu lá no Hades não foi o cordeiro não, foi o leão da tribo de Judá. Quando Jesus desce no Hades, a primeira coisa que Jesus faz é ir lá na condenação eterna, no lugar de Satanás e dos demônios. Olha só o que aconteceu. Por quê? Porque Jesus precisava cumprir algumas promessas. Então a primeira promessa foi a promessa que Jesus fez ao ladrão da cruz. Jesus estava lá na cruz, de um lado um ladrão, do outro lado outro, também sendo crucificado. Um zombava de Jesus, mas o outro disse o quê? Olha, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus falou? Em verdade te digo, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Então, Jesus também tinha outra promessa para cumprir, está lá, Gênesis 3,15, que diz assim, ó: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. O diabo já tinha ferido o calcanhar de Jesus na cruz. Agora era a hora de Jesus esmagar a cabeça da serpente lá no inferno. Então Jesus chega lá, o leão da tribo de Judá. E o inferno lá tudo, Jesus morreu, acabou, festa. Daqui a pouco começa a tremer tudo lá. Tum. Meu Deus, está acontecendo. Tum, barulho de passos. Tum. E treme, tum, e quando eles olham, lá está lá o leão da tribo de Judá vindo em direção deles. A Bíblia diz, meu irmão, que Jesus desce, Efésios 4:9, diz assim: Jesus desceu até os lugares mais baixos da terra, o mundo dos mortos. 1 Pedro 3,19 diz assim: no qual igualmente foi e proclamou aos espíritos em prisão. Ou seja, Jesus, ele desceu até lá para emitir um decreto. Me pergunte qual? O decreto de derrota do inimigo, derrota da morte, derrota do Satanás, derrota do inferno. Meu irmão, eu imagino dessa maneira: Jesus chegou lá, todos os demônios caíram por terra, Satanás teve que se curvar. Aí Jesus coloca os pés na cabeça do Satanás e fala assim, levanta a chave e diz assim: eu estou vivo, eu morri, mas eu vou viver, daqui a pouco eu vou ressuscitar. Eis que eu tenho as chaves da morte e do inferno nas minhas mãos. Eis que estou vivo por toda a eternidade, eu que possuo a chave da morte e do inferno. E Jesus triunfou, meu irmão. A Bíblia diz assim, Colossenses 2,15: despojando as autoridades e os poderes malignos. O que é isso? Despojando. Jesus chegou lá, falou assim: olha, diabo, a partir de hoje eu tenho a chave da morte do inferno. Você é tão miserável que você não tem nem a chave da sua casa.
E outra coisa, a partir de agora, eu estou desarmando todos vocês. Eu estou cancelando a autoridade de todos vocês. Então Jesus desceu lá, cancelou a autoridade, o poder, as armas, as armaduras, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre todos eles na cruz. Depois a Bíblia diz que Jesus, ele sai dali do inferno, vai para o seio de Abraão. Está lá o ladrão da cruz, está lá o Adão e Eva, o Abraão, o Isaac, Jacó, Davi, todo mundo que morreu aguardando a vinda de Jesus. Aí Jesus falou assim: olha, a partir de hoje a gente vai mudar de casa. A partir de hoje o paraíso vai ser debaixo do trono de Deus. Aí pegou toda a galera lá, levou embora para debaixo do trono de Deus, onde é o paraíso hoje. Aí tá lá Jesus com a galera. Aí Jesus falou assim: olha, agora eu vou precisar descer porque eu preciso ressuscitar. A Bíblia diz, meu irmão, que quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e depois deu dons aos homens. E quando que se cumpriu isso? No dia de Pentecostes. Então 40 dias depois da ressurreição de Jesus, 50 dias depois da ressurreição de Jesus, acontece o dia de Pentecostes. Eles estavam lá orando às 9 horas da manhã, quando de repente um vento muito forte, impetuoso, entra naquele cenáculo, naquele salão, e todos agora são cheios do Espírito Santo, começam a falar em línguas de fogo. Jesus subiu, mas quando ele desceu, deu dons aos homens. Ou seja, Jesus, quando ele estava lá no inferno, Jesus falou que toda a autoridade de vocês caiu por terra, as armas de vocês, as armaduras, o poder de vocês caiu por terra. E no dia de Pentecostes foi o contrário. Era Jesus falando assim para aqueles 120, olha, a partir de hoje é vocês que vão ter autoridade sobre Satanás, a morte e o inferno. Eu que vou colocar os dons nas mãos de vocês, as ferramentas, as armas da batalha espiritual na mão de vocês, o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, o calçado do evangelho da paz, a espada do espírito, o escudo da fé. Então a partir de hoje vocês é que vão tomar o poder e a unção, a autoridade sobre Satanás, a morte e o inferno. Cadê esse povo que está aqui nessa noite? Que está entendendo essa palavra? Que tomou posse já dessa unção, desse poder, dessa armadura, dessas armas, dessa autoridade. Depois, meu irmão, então Jesus ele ressuscita, 40 dias depois ele retorna para o céu. Onde que Jesus está hoje? Está à direita de Deus, tem um trono, à direita do trono de Deus tem o trono do Senhor Jesus. E quem é que está cuidando da igreja? O Espírito Santo. Como que nós recebemos, como que nós temos acesso a toda essa plenitude? Através do Espírito Santo de Deus. É através do Espírito Santo que nós temos acesso agora aos dons, a armadura de Deus, as armas da batalha espiritual, a unção, o poder de Deus, a autoridade do Senhor Jesus. Amém, igreja? E como que a gente toma posse de tudo isso? Através da fé. Romanos 10, 9 e 10. Primeiro você precisa crer que tudo isso é verdade no seu coração e depois confessar com a sua boca, e dessa maneira você vai tomar posse dessa plenitude do Espírito Santo na sua vida. Amém, igreja? Se coloque de pé, por gentileza. Então você entendeu por que Paulo tinha uma paz que excedia todo entendimento? Porque Paulo tinha total confiança no triunfo de Jesus na cruz, sobre Satanás, a morte e o inferno. Paulo tinha total confiança. Paulo sabia que ele podia tomar posse de todo o triunfo de Jesus, de tudo que Jesus conquistou na cruz estava agora à disposição de Paulo, está à disposição de cada um de nós aqui nessa noite. E para a gente encerrar, pastora Natália, a Bíblia diz agora, meu irmão, que Paulo,
ele transforma a sua casa numa igreja. Paulo estava preso, ele não podia sair, mas as pessoas podiam entrar. Então Paulo ele transforma a sua casa, que era uma prisão domiciliar, em uma igreja. As pessoas começam a ir atrás de Paulo. Paulo evangeliza, Paulo prega, conta o seu testemunho, Paulo faz a obra, muitos se convertem. Paulo escreve as epístolas de 1 Timóteo, Tito, talvez a de Hebreus, talvez sim, talvez não, ainda não é uma certeza, mas que tudo indica que Paulo escreveu Hebreus também, e 2 Timóteo. Depois de 3 anos, Paulo é decapitado. Ou seja, os últimos 10 anos de vida de Paulo, Paulo passou em aflições, tribulações, prisões. Só que antes de Paulo morrer, na sua última epístola a Timóteo, Paulo diz assim, 2 Timóteo 4,7: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Cadê o povo que ama a vinda do Senhor Jesus, que ora pela vinda de Jesus, que está preparado para a vinda do Senhor Jesus? Então, meu irmão, fica tranquilo, não importa, meu irmão, se você está passando anos já de tribulação, de aflições, de sofrimento, o que importa, meu irmão, é que tem uma coroa reservada para você. Cadê aqueles que vão governar juntamente com Jesus aqui na terra? Onde é que está o sacerdócio real? Onde é que estão? O sacerdócio real, que durante o milênio aqui na terra, o reinado de Jesus de 1000 anos aqui na terra, nós vamos ser sacerdotes do Deus Altíssimo, que vamos reinar e governar juntamente com o Senhor Jesus aqui na terra. Onde é que está esse sacerdócio real, meu irmão? Então, essa história de Paulo nos ensina que as piores prisões, elas são invisíveis. A prisão física não pôde parar Paulo. Não existe, meu irmão, obstáculo nessa terra que possa te parar. As piores prisões são as prisões da mente. São as prisões mentais, espirituais, emocionais. Mas nessa noite, levanta sua mão que eu vou profetizar, mas nessa noite, o Senhor Jesus que te trouxe nessa noite, o mesmo Jesus que tem as chaves da morte e do inferno, Ele vai abrir nessa noite, na nossa vida, todas as correntes, cadeias, algemas, muralhas, fortalezas e prisões espirituais, porque nessa noite o Senhor Jesus vai ministrar a libertação total e libertação completa nessa noite. Então só quem crê, joga a mão para o céu e dá um glória a Deus bem forte, adora Ele bem forte, meu irmão.